muito feliz de poder participar, você também, Cuca, desse momento, de eu poder ser um instrumento de Deus na vida de vocês, porque nós temos uma história juntos, não só a gente, mas como a nossa família é uma história de uma vida. Eu até estava lembrando, eu tenho fotos recém-nascidas com sua mãe, eu no colo da sua mãe, várias fotos a gente junto lá na casa do pé de goiaba, do pé de amora. E hoje eu posso estar aqui. Eu cobrava você bastante como amigo, de vocês oficializarem essa união, porque quando o casamento ele foi instituído por Deus, e quando nós selamos essa união perante Deus, algo diferente acontece. Não que Deus não agia na vida de vocês nesses 9 anos, porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Mas quando nós selamos isso em algo que foi instituído por Deus, nós agradamos o Criador, nós agradamos aquele que nos deu o dom. Essa noite eu queria trazer uma mensagem que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 13. E nesse texto Paulo fala sobre o amor, e eu não vejo um texto mais propício nesse momento. A Bíblia diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo derretido. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora posso permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém o amor é o maior destes. Nessa passagem, o apóstolo Paulo dedicou um capítulo inteiro da Bíblia para falar de algo tão importante, que é o amor. E se nós observarmos nessa passagem, a gente chega à conclusão que o amor é indefinível e inexplicável. Nós não conseguimos explicar porque nós amamos. Nós não conseguimos explicar porque nós escolhemos determinadas pessoas em nossa vida. Nós simplesmente amamos, mesmo sabendo os defeitos, mesmo observando as qualidades, nós amamos. E Paulo chega a uma conclusão através deste texto: o amor não tem explicação alguma. Mas o que me chamou a atenção nesse texto foi que em determinado momento Paulo diz assim: o amor jamais acaba. Na narrativa do texto, Paulo tenta construir uma ideia de que 2 pessoas, quando se unem, quando elas se resolvem de livre e espontânea vontade estarem juntos, esse laço, esse amor, ele nunca acaba. E por que esse amor ele nunca acaba? Em primeiro lugar, o amor jamais acaba, porque o amor
ele é uma construção. Nós sim resolvemos amar. Nós sim escolhemos a pessoa ao qual nós queremos passar o resto de nossas vidas. Porém, esse amor, ele passa por fases. E nós precisamos aprender a viver essas fases. Nós precisamos aprender a viver os altos e baixos, para que esse amor nunca acabe, porque o amor é a base de tudo. O amor é o que fortalece. E é como muitos dizem, o amor é como uma planta que ela precisa ser regada todos os dias, para que ela não venha a murchar. Em segundo lugar, o amor jamais acaba quando nós entendemos que o outro não é perfeito. Quando nós compreendemos que não existe a perfeição no outro. Veja que o texto diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo está falando do futuro. Paulo está falando quando vier, não vai vir. Não vai vir a perfeição. E o grande problema de muitos relacionamentos é quando o outro busca a perfeição no seu parceiro e essa perfeição não existe. Quando você cobra do parceiro uma perfeição que ele não pode te dar. No relacionamento, o amor não é perfeito. A pessoa não é perfeita. Por isso, Estevão, você está casando com uma pessoa humana. Por isso, Cuca, você está casando com uma pessoa humana. E vocês precisam olhar todos os dias um para o outro e entender que vocês não são perfeitos. Estevão, você precisa olhar para o Cuca e entender que ele não é perfeito, mesmo nas coisas que ele mais te irrita. E eu sei que são bastante. Cuca, você precisa olhar para Esther todos os dias e entender que ela não é perfeita, mesmo ela tendo esse jeito mandônico. Entendo, vocês têm histórias completamente diferentes. Vocês vieram de famílias totalmente diferentes e mesmo assim, vocês decidiram se unir, mesmo sabendo que vocês não são perfeitos. Entendo, mesmo na imperfeição, o amor jamais acaba. Em terceiro lugar, o amor jamais acaba, porque amar é amadurecer. O texto vai dizer lá no versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui Paulo está dizendo que o amor passa pelo estágio do amadurecimento. O amor jamais acaba quando juntos vocês vão em busca desse amadurecimento. Vai acontecer um momento na vida de vocês, e eu tenho certeza que isso já aconteceu nesses 9 anos, que vocês vão errar juntos, que vocês vão tomar decisão juntos, mas isso faz parte, porque vocês estão todos os dias numa crescente, porque vocês dia a dia estão buscando essa maturidade, esses altos e baixos que a vida nos proporciona, e tudo isso serve para que vocês amadureçam. Os momentos maus não podem servir para que vocês se afastem um do outro. Os momentos maus, eles são para fortalecer o amor de vocês. As dificuldades, as lutas, elas vão cada vez mais fortalecer vocês. Nunca permitam que as circunstâncias da vida sejam maiores que o amor que vocês sentem um pelo outro. Porque olhando para essa festa de casamento, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, mas no dia a dia, o casamento não é perfeito. No dia a dia nós temos os altos e baixos, no dia a dia nós temos as dificuldades, mas que isso sirva para que vocês possam amadurecer e nunca permitam que isso interfira no amor de vocês. Em quarto lugar, o amor jamais acaba quando nós vamos em busca de crescimento. O texto vai dizer assim: porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte,
então conhecerei como também sou conhecido. Aqui Paulo está dizendo que o amor jamais acaba quando nós vamos em busca dessa descoberta constante, nesse crescimento na vida de cada um de vocês. Eu conheço um pouco a história de vocês, principalmente da Esther, e eu acredito, creio e declaro que as mãos de Deus estão sobre vocês. Deus vai honrar muito a vida de vocês, e Deus tem algo muito especial para a vida de vocês. Mas nunca esqueçam de uma coisa: tudo aquilo que vocês dois conquistarem na vida, títulos, status, posição social, quando vocês chegarem no auge da vida de vocês, entendam que tudo isso foi conquistado por causa da união de vocês. Porque o que vai sustentar onde vocês chegaram é a união de vocês. Os títulos que vocês conquistaram não podem fazer que vocês se sintam mais do que o outro. Se você chegar em um determinado patamar, foi porque o Cuca esteve do seu lado. Se o Cuca chegar em um determinado patamar, foi porque você esteve do lado dele. E eu vou falar de algo que eu fiquei muito feliz quando você e o Rafael ganhou a eleição. Porque quando vocês estavam comemorando a vitória lá na avenida, você, em cima do caminhão, você pegou o microfone para agradecer a população. E a primeira coisa que você fez foi dar uma Estefânia. Eu nunca me esqueci. Você agradeceu por estar do seu lado, e você só estava ali porque ela estava com você. É isso. O amor é isso. O amor jamais acaba quando isso acontece dentro de um relacionamento. Os sonhos que vocês têm, e eu tenho certeza que são muitos, eles vão se tornar realidade quando vocês entenderem que é preciso investir na vida do outro, e vocês entenderem que quando um conquistar algo, a vitória ele é dos dois. E Paulo conclui o texto dizendo: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. O amor jamais acaba quando a gente entende que três coisas são substituíveis no casamento. A fé, a esperança e o amor. A fé, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. A esperança, de olhar para o futuro e saber que o futuro não vai assustar vocês, porque vocês estão juntos. E juntos, vocês vão alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para vocês. E o amor, porque é o amor que sustenta tudo. Ele é a base de todas as coisas na vida de vocês. E para concluir essa mensagem, eu não poderia deixar de falar de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é o próprio amor. Ele é o guia, Ele é o destino, Ele é o percurso. Jesus Cristo é tudo em todos. Em Efésios 3, a Bíblia vai dizer assim: ora para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e ora para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Com Jesus Cristo, o amor jamais acaba. Peçam ajuda a Ele. Contem com o auxílio dEle, porque Ele sempre estará com vocês. Jesus Cristo, Ele é perfeitamente capaz de nos ajudar a montar o verdadeiro quebra-cabeça do que é o amor. E conforme vocês vão montando esse quebra-cabeça, nele vai resplandecendo uma imagem, e resplandece nesse quebra-cabeça a face de Cristo. E essa face de Cristo, ela vai resplandecer em vocês e no casamento de vocês todas as bênçãos do céu possíveis e imagináveis. Jesus Cristo prometeu que Ele estaria conosco até a consumação do século. Então não tenham medo, independente da jornada que a vida trouxer para vocês dois, não tenha medo, porque o amor está com vocês. O perfeito amor lança fora
Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe este casamento, essa união que agora está selada em Cristo, está selada em Deus. O meu maior desejo, o melhor de mim para a vida de vocês, são as minhas orações diárias, para que Jesus Cristo se faça presente todo dia em vocês, através de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa união.